A live aqui faz parte da jornada, da semana de aquecimento para a jornada Lucre Mais Sua Pizzaria, e nela a gente vai falar sobre como sair da operação para lucrar mais com o seu negócio. Enquanto eu vou ajeitando o fone de ouvido aqui, esperar o povo ir entrando, o pessoal vai mandar também os lembretes lá nos grupos do WhatsApp da jornada. Se você ainda não se cadastrou, recomendo fortemente que você se cadastre e entre nos grupos VIP. Vamos ver como é que está o som. Se o som ficou legal ainda com o fone de ouvido, vocês me sinalizem. Se deu qualquer BOzinho com o som, me avise também, tá? Porque eu sei que com o fone fica melhor o som, pega mais certinho, não pega ruído de fora e tal. Para quem for assistir a reprise depois, é melhor. Deixa eu dar boa tarde para quem está entrando aí. Jorge Ferreira, Cauã, Estações Pizzaria, Caroline, Ceriza Fernandes, Miel Cavalcante, Jonathan. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos aí. Sejam muito bem-vindos. Hoje o papo vai ser sobre como sair da operação. Como sair da operação. Eu sei que isso é um problema que muita gente enfrenta. Eita, desculpa aí, pessoal. É um problema que muita gente enfrenta, né? O pessoal começa um negócio e, como todo negócio nos primeiros passos, ele precisa de mais atenção do dono, na operação, no dia a dia, para o negócio acontecer, né? E justamente por isso muita gente começa o negócio estando na operação, estando ali no dia a dia, né? Mão na massa mesmo, batendo massa, montando pizza, atendendo cliente, né? Só que isso tem que ser um processo que tem um prazo para acabar, não pode ser ad eterno, não pode ser para sempre, entendeu? Porque o cara, quando ele abre um negócio, a menos que ele tenha isso por hobby e ele goste muito de ficar fazendo aquela coisa operacional, mas para o negócio crescer, ele precisa em algum momento sair da operação, sair desse dia a dia que, além de ser muito corrido, ser muito exigente, né? Ele exige bastante, dá um desgaste físico importante, estresse e tudo mais, né? Limita o crescimento do negócio. Tá? É sobre isso que nós vamos falar nessa nossa live de hoje. Aí, como sair da operação para a pizzaria lucrar mais. Deixa eu dar boa tarde para o povo que entrou aqui. Ó. A Karina entrou aí também, Neta, Douglas, muito boa tarde, pessoal. Morales, Marco Moraes também. Show de bola, show de bola. Sejam todos muito bem-vindos aí, sejam muito bem-vindos. Então vamos falar hoje sobre como sair da operação, lembrando que isso é só uma amostra, né? Um pequeno recorte de tudo que a gente vai trazer na jornada Lucre Mais com Sua Pizzaria, tá com as inscrições abertas, é gratuita a jornada, tá? É um evento que vai acontecer na semana que vem, dos dias 19, 20 e 21 de setembro. Segunda, terça e quarta, 2 da tarde, a jornada vai acontecer lá pelo YouTube, tá? Porque lá dá para mostrar planilha, dá para mostrar o material de apoio, dá para fazer um negócio com mais detalhes. O Instagram é mais esse papo aqui, é mais simples. Mas serve para a gente fazer esse aquecimento, né? Para dar essa amostra inicial. Então, quem nos cadastrou, recomendo fortemente que se cadastre e entre lá no grupo VIP do WhatsApp, tá? É importante entrar no grupo VIP porque depois da jornada, no final da jornada, depois da terceira aula da jornada, a gente vai abrir algumas poucas vagas para o meu programa de mentoria, tá? Quem quiser continuar com a gente, para ter um acompanhamento, ter todo um contato, toda uma atenção para justamente conseguir alavancar ainda mais o resultado do seu negócio, a gente vai abrir algumas vagas para o Pizzaria Eficiente, tá? E lá no grupo VIP a gente vai ter uma condição única e exclusiva, com um precinho bem camarada, condições de pagamento excelentes para quem estiver lá dentro, tá? Então, se você ainda não se cadastrou, recomendo fortemente que se cadastre para assistir todo o conteúdo da jornada, que já vai ajudar bastante, e depois também ter acesso a essa condição aí que a gente vai revelar lá no grupo VIP, tá? O Niel tá perguntando aí, a mentoria individual depende da necessidade do cliente, tá? Me manda um direct depois, a gente troca uma ideia. O Pizzaria Eficiente, que é um programa de mentoria em grupo, vai ter uma condição especial que a gente vai revelar no grupo VIP no final da jornada do Lucre Mais, beleza? Mas bora pro conteúdo da live de hoje. Vamos lá então. Hoje vamos falar sobre como sair da operação, né? Como sair da operação. Vamos começar primeiro com o primeiro ponto que é muito importante, né? Tem duas coisas que são fundamentais para você sair da operação, tá? E primeiro, por que é necessário sair da operação? É necessário sair da operação por quê? Muitas vezes, e aí de novo, fazendo um parênteses, né? Quando o negócio está nos primeiros passos, entendeu? Nos primeiros meses, você precisa estar mais perto, precisa estar mais próximo da operação. Você precisa estar mais por dentro do que está acontecendo, para justamente você ter esse domínio das funções, ter o domínio das atividades operacionais. Muita gente me pergunta, Rodrigo, eu quero abrir uma pizzaria. O que é a primeira coisa que eu preciso saber? Entendeu? E eu sempre digo, cara, tem duas coisas que são fundamentais. Você precisa dominar a parte da operação, como você faz as suas pizzas, entendeu? Para não ficar na mão de um ou outro funcionário. E fazer uma boa gestão do negócio, porque senão você vai ter um produto bom e ninguém vai saber, você não vai conseguir vender, você não vai conseguir administrar o dinheiro. Então, dominar a parte da operação é muito importante para quem vai abrir um negócio, entendeu? E nesse sentido, nos primeiros meses é importante que o dono, os sócios estejam ali no dia a dia. Mas, se ele fica para sempre ali, o que acontece? Enquanto o cara está ali
com a barriga no balcão ali, seja no atendimento ali dos clientes, seja fazendo as pizzas, ele não está conseguindo dar atenção para a estratégia do negócio. Ele não está conseguindo dar atenção para pensar em canais de venda diferentes, para pensar em estratégias diferentes de marketing para atrair novos clientes, ou para fidelizar melhor os clientes que ele já tem na sua base. O Silvio entrou aí, Silvio, boa tarde, Silvio. O Silvio é nosso aluno aí do Pizzaria Eficiente. Então, enquanto os sócios da pizzaria estão muito na operação, eles não conseguem pensar bem na gestão, não conseguem pensar na estratégia. E aí, um raciocínio muito simples. Às vezes o cara está ali fazendo serviço de auxiliar de pizzaiolo ou de pizzaiolo, tá? Quanto custa para você ter um pizzaiolo na sua pizzaria? Vou chutar aqui, porque isso varia de região para região, mas digamos que custa R$3.000 um pizzaiolo, tá? Agora, quanto que custa um gerente para pizzaria? Custa, sei lá, uns R$5.000. Então veja que às vezes o cara está economizando o salário de pizzaiolo, mas está deixando de ser o gerente. Então isso está custando para a pizzaria todo mês, porque não tem alguém pensando na gestão, não tem alguém pensando no marketing, na estratégia, em como fazer o negócio crescer, como fazer o negócio melhorar, como reduzir o desperdício, como negociar melhor com o fornecedor, enfim, tem muita coisa que pode ser feita, entendeu? Agora, enquanto o dono da pizzaria está ali, o que a gente chama de barriga no balcão, está ali na operação o tempo todo, ele acaba não tendo nem tempo para olhar para a gestão, entendeu? Então é muito importante você pensar que, cara, em algum momento eu preciso sair da operação para poder dar atenção para a gestão. O Silvio comentou que não está conseguindo ouvir. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir meu áudio aí? Se mais alguém não estiver conseguindo, me fala, que daí eu tento mexer alguma coisa aqui, porque a princípio o pessoal tinha falado que estava tudo ok antes. Daqui a pouco eu mexi o fone aqui e deu um BO. Boa tarde, Rodrigo, beleza? Seja bem-vindo aí. Ó, então, quando a gente fala de sair da operação, é uma parada que é necessária, entendeu? É necessária. Então, você tem que entender que em algum momento você vai precisar sair, porque, vamos lá, ninguém melhor do que o dono para conseguir enxergar essa parte de gestão do negócio, entendeu? Que é muito importante. Às vezes você está ali com a operação rodando, com as pizzas sendo bem feitinhas, e aí, e aí eu entendo que o cara tem um gosto de fazer o negócio, aquele apego, sabe? Só que esse apego, por vezes, te impede de crescer, entendeu? Enquanto você está ali fazendo essas coisas e não está pensando na estratégia, o teu concorrente eventualmente vai estar pensando e vai conseguir ocupar o mercado que você poderia estar ocupando. Então, precisa ter esse objetivo, pelo menos, aí, de em algum momento você conseguir sair da operação para conseguir olhar mais para a gestão, tá? Isso é bem importante. Então, beleza, combinamos que é necessário o cara em algum momento sair da operação para conseguir fazer a pizzaria crescer. Show de bola. Beleza, Rodrigo, entendi, preciso. Como é que eu faço? Tá? Como é que eu faço? Eu até larguei um spoiler ali nos Reels ontem falando sobre duas coisas que são necessárias, fundamentais para você conseguir sair da operação. Você precisa padronizar os processos, você precisa fazer uma boa gestão das pessoas. O que é padronizar os processos? Entendeu? Padronizar os processos é você definir qual que é o jeito certo de fazer cada uma das coisas dentro da pizzaria, entendeu? Cada uma das coisas na pizzaria. Eu queria saber da galera que está acompanhando aqui, estamos com 30 e poucas pessoas aqui ao vivo aqui, quem que já tem algum procedimento padrão na sua pizzaria? Uma ficha técnica operacional, por exemplo. Ficha técnica operacional é aquela que é o passo a passo para a galera montar as pizzas do jeito certo, entendeu? Me conta quem já tem um procedimento padrão aí para os funcionários seguirem, enquanto eu tomo minha água aqui. Procedimento padrão. E aí, quando a gente fala de procedimento padrão, o mais básico dos procedimentos padrão é a ficha técnica operacional, entendeu? É a ficha técnica operacional. A gente falou na live de segunda-feira sobre precificação e a gente falou sobre ficha técnica gerencial. Ficha técnica gerencial é para você conseguir entender os custos de cada sabor de pizza. A ficha técnica operacional, ela, como o próprio nome diz, ela serve para operação, entendeu? Então ela serve para você justamente definir qual que é o padrão das pizzas, ou seja, como é que é feita cada sabor de pizza, entendeu? Quantas gramas de massa que se utiliza, qual que é a forma correta de abrir a massa, qual que é a forma correta de montagem, qual que é a quantidade de cada ingrediente, qual que é a sequência de montagem, quais são os cuidados necessários. Então a ficha técnica operacional, ela serve para isso, para dar esse passo a passo, para a operação saber
como que se faz cada uma das pizzas que você tem aí no cardápio. Se você tem outros produtos, daqui a pouco tem calzone, tem esfirra, tem hambúrguer, eles precisam ter esse padrão também, tá? Ó, o pessoal está comentando aqui, ó, o Givanildo comentou que não tem. O Detalhes aqui, ó, está comentando que eles têm esse padrão. Isso é muito importante, muito importante. A Helene está comentando sobre mão de obra. Vamos falar sobre mão de obra na sequência, tá, Helene? Pode deixar. Silvio falando, pessoal, valeu, Silvio, obrigado pelo feedback aí. Os alunos da mentoria, eles sabem da qualidade do trabalho. Que bom, obrigado pelo feedback. Então, quando a gente fala de ficha técnica operacional, é isso, é você ter esse padrão, esse passo a passo para a galera saber qual que é o jeito certo de fazer cada um dos produtos. E eu vejo que esse é um dos primeiros pontos que você tem que procurar padronizar, entendeu? Por que é um dos primeiros pontos? Tem muita pizzaria que, justamente por não ter esse padrão, não ter esse jeito certo, ela fica muito na mão do pizzaiolo. E aí, às vezes, troca um pizzaiolo, ele acaba saindo, tem que contratar outra pessoa e muda o produto. Muda a qualidade do produto, muda a forma dele ser feito. E a experiência do cliente lá no final das contas acaba mudando também. A gente falou sobre a experiência do cliente aqui na live de ontem, se não me engano, e a gente sabe o quão importante é. O cliente precisa ter uma experiência muito boa com o produto da pizzaria. Ele precisa que essa pizza ela siga o seu padrão, né? Principalmente o cliente fidelizado, que está acostumado a receber a pizza feita de um jeito. Se a pizza daqui a pouco não vem conforme ele está acostumado, ela vem um pouco pior, ela vem diferente, isso pode quebrar um pouco da expectativa de uma forma negativa, entendeu? E você acaba prejudicando a experiência. Quando prejudica a experiência do cliente, diminui a chance dele pedir de novo. Então, ter esse padrão, tá? Essa ficha técnica operacional, esse padrão de como são feitos os produtos, ajuda bastante a você depender menos das pessoas. Por que depender menos? Porque quem vai executar ainda são pessoas e ainda pode ter algumas variações ali dentro disso, tá? Por isso que, quando a gente fala que são duas coisas que precisa ter para sair da operação, uma delas é ter os padrões, entendeu? Ter os processos definidos, ter o jeito certo de fazer cada uma das coisas. A outra é fazer uma boa gestão das pessoas, tá? É fazer uma boa gestão das pessoas. Eu queria saber da galera aqui, quem que já teve algum problema com mão de obra, com um funcionário que faltou, com um funcionário que não fazia as coisas do jeito certo? Coloca aqui nos comentários para mim. E clica no coraçãozinho aqui também para aparecer para mais gente essa live aqui, pessoal, enquanto eu tomo mais uma água. Deixa eu ver quem está chegando aqui, ó. Raquel, Fernanda, da Winner. Boa tarde, Fernanda. Roger, Emily. Show de bola, show de bola. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Então, mão de obra é outro ponto que a gente precisa sempre trabalhar muito bem para conseguir sair da operação, entendeu? Por quê? Se o dono da pizzaria não está executando, alguém precisa executar, né? Outras pessoas vão precisar executar. Ó. O pessoal está comentando aqui, ó. A Irene comentou aqui que já teve vários de não aparecer para trabalhar. O Igor, eu já tive problemas com isso. Cara, mão de obra é um problema que todo mundo tem em algum momento da pizzaria, entendeu? Todo mundo tem em algum momento algum problema com mão de obra, entendeu? Então é importante você entender que em algum momento você vai ter alguma dor de cabeça com o funcionário, mas você pode fazer algumas coisas para diminuir isso, entendeu? Para diminuir isso. E o que você pode fazer enquanto dono de pizzaria para diminuir a chance de ter dor de cabeça com o funcionário? Primeira coisa, tá? É você definir regras para a galera, entendeu? É definir como a banda toca. Quais são as regras da pizzaria? O que acontece se alguém falta sem justificativa? O que acontece se alguém se atrasa? O que acontece se alguém não usa uniforme? O que acontece se não seguirem o padrão que está lá na ficha técnica? Então, é muito importante você definir quais são as regras do jogo, entendeu? Por quê? Se não tem regra definida, você depende do bom senso das pessoas. E não é todo mundo que tem bom senso. Inclusive, hoje em dia parece que está cada vez mais escasso o povo ter bom senso. É impressionante, entendeu? Então, é muito importante você definir regras, tá? Definir regras, porque se as regras estão claras, estão definidas, você diminui, você não elimina, mas você diminui um pouco a dor de cabeça com o funcionário. Outra coisa que você pode fazer para diminuir essa dor de cabeça com o funcionário, diminuir esses problemas com mão de obra, o pessoal está comentando vários aqui, ó. Ó, Divina Pizza Delivery está comentando, mão de obra está difícil, né? Aqui o Marlon comentou, boa tarde, sou dono de pizzaria 4 Irmãos Rocha Miranda. Já tive muito problema, mas hoje, graças a Deus, me aperfeiçoei e quando acontece um imprevisto eu ponho a mão na massa. É uma alternativa, né? O dono da pizzaria tem que ser o coringa. O Fábio está colocando aqui, o importante é saber quem realmente veste a camisa. Divina Pizza Delivery sempre tem. Então,
Outra coisa que você pode fazer, além de ter as regras definidas, né, é você definir quais são os papéis e as responsabilidades, entendeu? Quando a gente fala de papéis e responsabilidades, é você definir quem é responsável por executar cada uma das rotinas, cada uma das atividades que tem no dia a dia da pizzaria. Tá? Eu não sei se vocês conhecem aquele ditado que fala, cachorro com 2 donos morre de fome, entendeu? Se você não deixa quem é responsável por cada uma das coisas, fica, é responsável da galera lá da cozinha. E aí a galera da cozinha às vezes são 3 pessoas. Ninguém fez. Beleza, mas quem é o responsável? Ninguém fez e aí quem se ferra é a pizzaria, entendeu? Então, defina quem é um responsável para cada uma das atividades no dia a dia, entendeu? Defina os papéis, defina as responsabilidades, porque a pessoa vai saber, não, eu tenho que fazer isso aqui, então eu vou ter que ser responsável por fazer. E aí você vai cobrar dessa pessoa. Ah, mas o fulano pediu para outra pessoa fazer. Não interessa, você pediu para fulano, então é fulano que vai ter que dar um jeito daquilo estar feito, entendeu? Então é muito importante você ter definição desses papéis e responsabilidades. Se você já tem as atividades ali listadas, quais são as atividades da rotina do dia a dia, fica mais fácil. Você pega essa lista e vai definindo quais são os responsáveis, entendeu? Se não, eu sugiro você listar e começar a definir isso, tá? Isso é bem importante, porque vai ter um responsável para cada uma das coisas e você vai saber de quem cobrar, entendeu? Vai saber de quem cobrar. Só que outro ponto importante para justamente você conseguir cobrar com mais segurança, com mais clareza e ser bem coerente também nesse momento de cobrar das pessoas, é você treinar as pessoas. Né? Não adianta você delargar, que nem o pessoal diz, ó, agora é tu que faz e te vira aí. Não, você tem que ensinar as pessoas a fazer para justamente elas fazerem do jeito certo. Tá? Boa tarde, Carmen, tudo bom? Então, o que acontece? Você precisa, além de ter os padrões, treinar as pessoas nesse padrão, entendeu? Você vai definir lá, quando você definir os padrões dos processos, as fichas técnicas operacionais, você vai definir qual que é o jeito certo a fazer. E aí você vai precisar, num segundo momento, treinar as pessoas para fazer desse jeito certo. E o que é interessante? A partir do momento que você passa a ter esses padrões e passa a treinar as pessoas, você pode, inclusive, melhorar os padrões. Porque, às vezes, uma pessoa ou outra pode ter uma ideia diferente. Ó, mas se a gente colocasse o queijo, o pote de queijo mais desse lado de cá, fica mais rápido para o cara montar. Então, esse tipo de coisa, alguns detalhes do negócio, da operação, podem ser, inclusive, utilizados para aprimorar o próprio padrão, para aí você ir melhorando o teu processo. Mas entenda que, primeiro, você precisa criar o padrão. Depois, você precisa treinar as pessoas. E aí, você faz esse processo aí de melhoria contínua dos padrões, tá? O pessoal está perguntando aqui sobre forno. Eu indico os da JJac. Inclusive, a gente tem parceria com desconto. Me manda um direct depois que eu te passo o contato lá e o desconto, tá? Beleza. Então, quando a gente fala sobre essa parte de gestão de pessoas, então precisa, primeiro, definir as regras, tá? Definir bem certinho as regras. Segundo, definir papéis e responsabilidades, tá? E terceiro, treinar as pessoas. Além disso, é muito importante ter alguns cuidados na hora de contratar. Por que é importante ter alguns cuidados na hora de contratar? Porque por mais que você tenha os processos muito bem definidos certinho, por mais que o teu padrão esteja redondo, as pessoas que você já tem na equipe estejam treinadas, quando você contrata uma pessoa nova para a equipe, essa pessoa vai trazer consigo alguns hábitos, algumas maneiras, um jeito às vezes de fazer, ela vai trazer o seu perfil de comportamento, ela vai trazer muitas coisas no meio de uma equipe que já funciona, que já roda, que já acontece. Então, esse momento da contratação de um novo funcionário, ele tem que ser feito com muito cuidado, não é simplesmente o cara bate ali, amanhã já começa a trabalhar, tá tudo certo. Não, você tem que fazer o que a gente chama de processo seletivo. E não é porque o nome chama processo seletivo, tem que ser uma coisa muito morosa, muito complexa, entendeu? Mas tem que fazer um filtro, tem que fazer uma peneira, entendeu? Quando você está trazendo uma pessoa para trabalhar junto na pizzaria, é uma coisa que tem que ser feita com critério, com cuidado, porque essa pessoa ela vai trazer toda a vida dela junto com ela. E às vezes o jeitão dessa pessoa não casa com o jeitão da pizzaria. Às vezes a maneira dela trabalhar não bate com a maneira da sua equipe que está ali dentro trabalhar. Entendeu? Eu queria saber quem já teve algum problema com contratação de funcionário, que daqui a pouco contratou e depois virou dor de cabeça, até se arrependeu, pensou, meu Deus, era melhor antes de ter aumentado a equipe. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber de vocês. Igor está perguntando aqui, gostaria de saber o que podemos fazer também para aumentar o público. Esse vai ser um dos temas da live de quinta-feira, tá?
Quinta-feira a gente vai falar sobre o que fazer para vender mais, tá? Vai estar bem bacana a live de amanhã, tá? Ó, o pessoal comentando aqui, como é difícil arrumar funcionário para pizzaria, ninguém quer ficar trabalhando, entra e quer sair, daí eu, como dona, fico presa. Cara, mão de obra mão de obra está difícil. Cara, mão de obra é um problema para muita gente, entendeu? Ó, o pessoal tá comentando aqui, ó, o Leandro colocou aqui, ó, a Carmen, eu já tive uma linguaruda. Boa, Carmen. Ó, pizzaria agora, eu já tive vários problemas com pizzaiolos que chegaram e queriam mudar o padrão das pizzas. Ó, o Rodrigo tá colocando aqui, ó, aqui eles fazem do meu jeito, com os ingredientes, plenitude de pizza, também já teve problema. Cara, então, esse momento de fazer uma contratação de uma nova pessoa para a equipe, ele tem que ser um momento que tem que ser feito com critério, com cuidado, entendeu? Para justamente você trazer pessoas que realmente já têm o jeitão do negócio, que vão vir para agregar mesmo, não vão vir para dar incomodação, entendeu? Então, nesse momento da entrevista e tudo mais, primeira coisa, define certinho o que você espera dessa pessoa, né? Qual é a função que ela vai executar na tua pizzaria? Digamos que esse cara vai ser pizzaiolo. O que você precisa que um pizzaiolo saiba fazer? No que um pizzaiolo tem que ser bom? O pizzaiolo tem que ser bom em concentração, para não confundir os sabores do cardápio. Ele tem que ser cuidadoso e detalhista para justamente não colocar errado na porção. Ele tem que ser atento daqui a pouco para não queimar a pizza. Enfim, tem vários fatores aí que você tem que levar em consideração na hora de contratar um pizzaiolo, que é diferente, por exemplo, de contratar um garçom. Um garçom, ele tem que ter toda uma questão de lidar bem com o cliente, tem que ser muito mais comunicativo do que o pizzaiolo. O pizzaiolo, cara, se ele entrar mudo e sair calado e fizer tudo certinho, até tranquilo. Agora um garçom não pode entrar mudo e sair calado, ele tem que ter ali um momento de conversa com o cliente. O garçom não pode ser só um tirador de pedido, entendeu? O garçom, se ele for bom, ele consegue aumentar muito o faturamento, ele consegue induzir o cliente a pedir outras coisas, aumentar o ticket médio. Então, são perfis diferentes. Na hora de fazer a contratação, primeira coisa, você tem que saber qual que é o perfil que você espera da pessoa que você está indo entrevistar, entendeu? Para a função que ela vai ocupar. Se é uma função que daqui a pouco é mais de retaguarda e tudo mais, como na operação, tem algumas características. Se é uma função lá de contato direto com o cliente, tem outras características. Então, a primeira coisa para você conseguir diminuir a chance de errar na contratação, porque eventualmente vai errar, mas tem como diminuir essa chance. Então, se você desenha mais ou menos como é que é o perfil esperado para essa função, você vai ter um norte, entendeu? Já vai ter um norte. Porque às vezes a gente faz uma entrevista de emprego com uma pessoa, a gente bate tanto com a cara daquela pessoa, pô, que cara gente boa e tal, só que não tem nada a ver com a função que você precisa, entendeu? Não tem nada a ver. Aí você contrata o cara porque ele é gente boa, porque você foi com a cara dele e tal, mas depois não desempenha legal, depois o negócio não desenrola, entendeu? Então precisa sempre levar em consideração qual que é o perfil que você precisa para executar aquela função na hora de fazer a entrevista. Outra coisa importante na hora da entrevista é você analisar se essa pessoa, quais são as experiências que ela tem, qual que é a experiência técnica que ela tem. E procurar nesse momento da entrevista e tal, que ela tem essas outras experiências, procurar entender um pouco do perfil comportamental dessa pessoa. Porque muita gente tem uma técnica muito boa, mas o comportamento muito ruim. Entendeu? Então precisa procurar explorar isso. E aí eu vou dar uma dica aqui na live, tá? Essa dica eu só dou lá para a galera da mentoria. Procura fazer a pessoa contar alguns exemplos de situações que ela passou nos empregos anteriores. Por exemplo, como é que era na outra pizzaria que trabalhava quando você errava um pedido, entendeu? Como é que era na pizzaria que eu trabalhava quando um cliente reclamava? Como é que você se sentia? O que você fazia em determinada situação? Porque quando a pessoa ela sai daquele momento de estar ali, sou o melhor funcionário, o melhor candidato do mundo, você tem que me contratar, e passa a te contar uma história, ela acaba dando mais atenção para a história, e nesse dar mais atenção para contar a história, ela vai contar alguns detalhes que você vai poder pegar alguma situação. Por exemplo, se quando eu errava um pedido lá na pizzaria, o cara falava, não, aí eu já xingava o cara que era o auxiliar, que ele sempre me passava as coisas erradas. Tu já vai estar ligado que esse cara aí, ele é ótimo em botar a culpa nos outros. Se ele era o pizzaiolo, ele que era responsável. Se quando vinha um cliente reclamar, ele já ia conversar com o cliente, já ia ver se o cliente já não era daqueles que aplicavam um golpe, não sei o quê. Tem que ficar esperto, porque daqui a pouco o cara não está nem tão preocupado com a satisfação do cliente, está mais preocupado com outras coisas. Então, com base nas respostas que a pessoa dá, você consegue pescar um pouco de como é que é o perfil comportamental dela, porque é isso que sempre pega.
É isso que sempre pega no final das contas, é o perfil comportamental, entendeu? Ó, o Rodrigo tá aqui, ó. Tinha uma época, estava atrás de pizzaiolo, o cara vendeu o peixe dele, mas na hora do pega para capar não sabia. Tive que dar uma aula para ele. Então, por isso, precisa ter também esse cuidado nessa parte técnica, né? Mas dá uma atenção pro comportamental que muitas vezes dá BO no comportamental. Ó. Muitos falam que são pizzaiolos, chega na hora não sabe nem fazer borda. Verdade? Verdade. Uma coisa que você pode fazer, eventualmente, é fazer um teste, tá? Eu acho muito bacana você fazer um teste na operação, tá? Para ver o quanto que a pessoa desenrola ali no dia a dia, entendeu? O quanto que ela sabe realmente fazer o que ela está falando que sabe, tá? Mas por isso que não é só pegar e dizer, ó, amanhã você começa, entendeu? Esse momento da contratação tem que ser feito com cuidado. Tem que ter um momento ali para você ter um bate-papo com a pessoa, fazer uma entrevista. Tem que ter um momento depois para você fazer um teste também, um teste prático, para justamente quando você for, vou contratar esse cara, você vai ter mais segurança, você vai ter mais elementos, mais informação, entendeu? Para justamente acabar diminuindo a chance de você errar na contratação. De novo, não é garantido que você vai acertar 100% das vezes, mas você aumenta muito a chance de acertar nas contratações, tomando esses cuidados aí na hora de contratar, tá? Outro ponto muito importante, ó, Divina colocou aqui, ó, eu faço 1 ou 2 dias de teste para conhecer. Perfeito, é isso aí. Tem que botar testar mesmo para garantir que vai dar certo, tá? Outro ponto muito importante quando a gente fala de gestão de pessoas aí na pizzaria é você tirar um tempo para justamente conseguir treinar as pessoas, tá? Treinar as pessoas. E aí, ó, o Anderson está comentando aqui, temos que nos cobrar também como líderes, depois cobrar liderança. Assim, já vou falar sobre essa parte de liderança, tá? Ó, a Eliane está comentando, meu sócio acha melhor contratar alguém que não saiba nada e ensinar do seu jeito. Então, vou falar sobre isso agora, nesse momento. Outra coisa muito importante, quando você contrata uma pessoa, é você tirar um tempo para treinar essas pessoas, tá? Dependendo do tamanho da pizzaria, do tamanho da sua estrutura, se você já conseguir estar um pouco mais fora da operação, você pode definir o que a gente chama de padrinho, né? Algum funcionário sênior aí, que já tem mais experiência ali dentro da sua pizzaria, que é uma referência para a galera em fazer as coisas do jeito certo, você pode passar para essa pessoa treinar na operação no dia a dia. Mas se você ainda está com a pizzaria pequena, com poucos funcionários, você mesmo deve treinar essa galera nova que chega, tá? Nesse sentido, contratar um funcionário mais cru, contratar uma galera com menos experiência, eu particularmente acho mais interessante porque é mais barato e é mais fácil de treinar. A galera está mais aberta a aprender do seu jeito de fazer. Aquela galera que já tem mais experiência, que já está ali há 20 anos fazendo pizza, o cara já vai ter vários hábitos, entendeu? Vai ter o jeito dele de fazer as coisas fica mais preso, mais arraigado, é mais difícil de fazer essa pessoa se adaptar ao jeito da pizzaria. Então eu particularmente acho mais bacana, se você tiver tempo, contratar alguém que está mais cru, que tem menos experiência e ir treinando essa pessoa do seu jeito, tá? Mas às vezes você está com pressa, precisa de alguém da noite para o dia porque deu algum problema com algum funcionário e você não tem que fazer. Aí quando você está com pressa, você acaba tendo que contratar alguém com mais experiência, vai pagar mais caro também e vai ter mais risco da pessoa não fazer exatamente do jeito que você quer. Tá? Mas enfim, um ponto importante é você tirar um tempo para treinar esse funcionário novo, né? Se ele não tem experiência nenhuma, vai ser um treinamento mais básico mesmo. Se ele já tem uma experiência, é treinar ele no seu padrão, no seu jeito de fazer, no jeito da pizzaria. Qual que é o jeito certo? De novo, a gente falou que o primeiro passo para você sair da operação é definir os padrões. Com os padrões definidos, você vai ter ali qual que é a referência, qual que é o jeito certo de fazer, para daí treinar as pessoas nesse jeito certo, entendeu? Então precisa ter essa etapa aí de treinamento, principalmente nos primeiros 90 dias que o funcionário está na equipe, entendeu? Precisa ter esse cuidado, esse acompanhamento mais de perto. Precisa conversar com essa pessoa aí no mínimo uma vez a cada 2, 3 dias, para ver como é que está o andamento, o quanto que ela está pegando o jeito da coisa e dar esse feedback, entendeu? Ó, Plenitude de Pizza está comentando aqui, a insegurança é contratar alguém depois de aprender, querer nos quebrar. Cara, esse risco ele vai existir, entendeu? Da pessoa daqui a pouco querer abrir a pizzaria dela e fazer o negócio dela do jeito dela. Mas, ter uma pizzaria vai muito além de fazer uma boa pizza, né? Tanto é que estamos aqui falando só de gestão de pizzarias e quem está no ramo há um certo tempo sabe que se o cara não faz uma gestão legal, só ter um produto bacana é pouco hoje em dia para conseguir sobreviver e ter um lucro legal, tá? É um risco que existe, tá? É um risco que existe. Mas é um risco que faz parte do processo de crescimento.
Se você segurar tudo contigo, você mesmo vai estar limitando o crescimento da sua pizzaria, entendeu? Então, entenda que é importante trazer pessoas, treinar as pessoas para você conseguir ir cada vez mais para a estratégia, cada vez mais para a gestão do negócio, para você conseguir definir diferenciais que ninguém vai conseguir te copiar depois, tá? Beleza? Então, quando a gente fala de treinar as pessoas, está muito relacionado a isso, a fazer esse acompanhamento, entendeu? E aí, procurar sempre treinar em cima daquele padrão, entendeu? Treinar em cima daqueles padrões que você definiu, tá? Tem alguém aqui que já faz isso? De quando vem um funcionário novo, pegar esses primeiros 45, 90 dias e o contrato de experiência e usar bem esse contrato para fazer esse treinamento e fazer esse acompanhamento? Me comenta aqui nos comentários aqui embaixo que eu quero saber de vocês. Deixa eu dar boa tarde para quem está chegando aqui. Ana Paula, Thiago, SB Pizzas, Giovanni, Vinícius Madureira, Jô Ferreira, Bica Pizza, Maicon. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos aí. Aliança Paulista. Grande Bezerra. Como é que você tá, meu amigo? Como é que tá, Edmilson? Show de bola. Show de bola. Vamos lá. Alguém aí faz isso de treinar o funcionário quando ele entra nos primeiros 45, 90 dias e fazer esse acompanhamento de perto? Isso é muito importante, por quê? Porque quando um funcionário entra, ele vai ter muitas dúvidas, ele vai precisar aprender qual que é o jeito certo de fazer as coisas, qual que é o jeito da pizzaria, entendeu? E quando a gente fala de rotatividade, né, o que é a rotatividade? É o quanto que tem gente saindo do seu negócio, né? Ela é muito maior nesses funcionários que estão nesses primeiros meses de casa. Depois que a pessoa passa ali dos 3, 6 meses, ela tende a ficar por mais tempo, tá? Então, precisa dar uma atenção muito grande, porque você fez todo um trabalho já de entrevista, de teste e tudo mais, para trazer as pessoas certas para dentro. Quando elas estão dentro, você quer que elas deem certo. Então, fazer esse acompanhamento, esse treinamento, aí principalmente nessas primeiras semanas aí, é bastante importante, faz bastante diferença, tá? Ó, o Rodrigo comentou que já faz, a Aliança Paulista também faz, show de bola. Ó, a Eliane tá colocando aqui, o mais difícil são pessoas que querem trabalhar no final de semana. Cara, concordo, te entendo, entendeu? É difícil mesmo, mas faz parte do mercado, entendeu? Não adianta, pizzaria tem que funcionar ali no sexta, sábado e domingo, pelo menos, entendeu? São os dias que mais vende, então é uma condição, entendeu? Isso tem que estar claro desde o começo, entendeu? Tem que estar claro desde o começo, desde a própria vaga, quando vai trabalhar, quais são os dias, entendeu? Porque senão você vai acabar tendo uma dor de cabeça mais cedo ou mais tarde, entendeu? Ó, o Marlon colocou aqui, ó, estou com uma pessoa que não sabia nada de pizzaria. É isso aí, então precisa mesmo fazer esse treinamento mesmo, precisa pegar pela mão e ir ensinando aos pouquinhos, tá? E ensinando aos pouquinhos. A Camila perguntando como me inscrevo no seu curso. Se você está falando da Jornada do Crimais, que é o meu curso gratuito, ele está com as inscrições abertas pelo link da minha bio. Se você quiser saber mais sobre a minha mentoria, o Pizzaria Eficiente, a gente vai abrir as inscrições logo depois da jornada. Te inscreve na jornada, entra no grupo VIP, que lá a gente vai ter uma condição especial. Ó, o pessoal está comentando aqui, ó, não só treinar, mas valorizar, porque é uma forma de você segurar o funcionário, que isso ajuda muito, com certeza, tá? Então quando a gente está falando de gestão de pessoas, definir regras, tem que definir papéis e responsabilidades, tem que treinar as pessoas, tem que cuidar na hora de contratar e tem que dar feedback, né? Eu estou olhando a minha colinha aqui, né? A gente tem que ter uma colinha aí no roteiro. Dar feedback é outra parada muito importante. O que é dar feedback, entendeu? É chamar a pessoa para conversar sobre como é que está o desempenho dela. Entendeu? É chamar ela, e inclusive isso é importante porque se a pessoa vê que você está vendo o trabalho dela, né, e você comunica, você verbaliza isso para ela, a pessoa sente, opa, peraí, eu não estou aqui à toa, o chefe está me acompanhando, ele está vendo que eu estou fazendo do jeito certo, e ele também está vendo que eu estou fazendo errado, entendeu? Então quando a gente fala de dar feedback, você precisa, enquanto líder de equipe, né, e o dono da pizzaria, em última instância, ele é o líder da equipe, você precisa dar um feedback para os seus funcionários, entendeu? Quando a pessoa dá uma errada, quando ela faz alguma coisa errada, você chama ela no particular e dá um feedback ali corretivo para a pessoa, ó, eu vi que você fez errado, o jeito certo é esse, cara. Pô, presta atenção e vamos fazer do jeito certo. Se a pessoa repete o erro, você já dá uma engrossada um pouco, entendeu? Tipo, pô, peraí, cara, a gente conversou e tal, o que aconteceu? Se for o caso, você aplica também alguma penalidade, uma advertência, uma suspensão, enfim, conforme você define lá no seu conjunto de regras que a gente já falou, né? Então, é importante dar esse feedback quando a pessoa erra, chamar ela no particular, isso é muito importante, tem que chamar no particular,
mas tem que dar esse feedback, tá? Por quê? A gente tem que sempre procurar pensar que as pessoas estão sempre agindo de boa fé, tá? E as pessoas precisam se ligar que a gente está acompanhando elas, a gente está vendo quando elas estão fazendo certo e quando elas estão fazendo errado. Quando elas fazem errado, elas têm que saber que a gente está de olho e, ó, você fez errado, o jeito certo é esse, faz assim, por isso, por isso, por isso. Tá? Agora, quando a pessoa faz certo também, tem que reconhecer, entendeu? Tem que reconhecer. Pô, se a pizzaria ali tinha ali uma média de fazer 40 pizzas por noite e conseguiu fazer 50 com tempo de entregar bacana, pô, reconhece a galera como um todo, parabeniza. Quando vem um feedback legal do cliente, divide com a equipe. Esses feedbacks positivos também são muito importantes de se fazer. E esses aí não precisa ser no particular, esses você dá pro grande grupo, entendeu? Mas precisa dar esse feedback, entendeu? Precisa dar esse feedback por quê? Para a galera saber que você está acompanhando eles, você está por dentro do que está acontecendo, você está enxergando eles além do dia do pagamento, entendeu? Para a galera entender que você está ali junto com eles para o negócio acontecer do jeito certo, entendeu? Então, dar feedback é outra parada muito importante quando a gente fala de fazer uma boa gestão de equipe, entendeu? E se você não dá feedbacks, dificilmente você vai conseguir sair da operação, porque eventualmente o cara vai ficar ali trabalhando todo dia, ele faz uma coisa errada, tá nem aí, o chefe não fala nada, faz outra coisa errada, tá nem aí, o chefe dá um jeito de consertar, entendeu? Você vai continuar na operação porque tem outros funcionários que não fazem o negócio certo. Ou o funcionário faz as coisas certas todo dia, tudo bonitinho, faz um gabarito, não tem reconhecimento nenhum, ele vai largar fora, vai te deixar na mão, entendeu? Então, veja que dar feedback também é muito necessário para você conseguir sair da operação, entendeu? Conseguir sair da operação. Então, essa é outra coisa que o dono de pizzaria precisa fazer com a sua equipe para ter uma boa gestão da equipe, uma gestão que funcione bem, tá? E quando a gente fala sobre dar feedback, isso é uma das coisas que está na rotina do líder, né? Lá no Pizzaria Eficiente a gente tem uma aula específica só sobre o papel do líder, né? Mas uma das coisas que o líder precisa fazer é liderar com respeito à sua equipe, é tratar a gente como gente, entendeu? É tratar bem os funcionários, entendeu? Cumprimentar a galera, ter esse cuidado, entendeu? Ter esse tato que a gente chama, né? De, pô, se tu vê que a pessoa tá ali meio, não tá num dia legal, você não vai ficar fazendo muita brincadeirinha, ficar indicando. Se a pessoa daqui a pouco tá se passando com os colegas, pô, já dá uma enquadrada. Fazer esse acompanhamento, fazer ter essa abertura, ser acessível para a equipe, entendeu? Ter esse contato direto ajuda bastante nesse sentido, para justamente ter um ambiente bacana para se trabalhar, entendeu? Quando a gente fala de liderar com respeito, é tratar bem as pessoas, é dar boas condições de trabalho. E aí quando a gente fala disso, a gente fala para todos que estão ali dentro, entendeu? Porque tem pizzaria que trabalha com delivery, mas não tem nenhum espaço coberto para os motoboy, entendeu? Pô, e aí depois não para a motoboy lá e o cara não sabe por quê. Pô, não tem nenhum espacinho com Wi-Fi para os caras poder olhar pelo menos o endereço lá no Google Maps, entendeu? Motoboy eu sei que muitas vezes é complicado, dá trabalho e tudo mais, mas tem que dar condição para o cara também, entendeu? Às vezes, por não tratar bem o cara, não tratar ele legal, ele vai te largar por alguém que paga a mesma coisa ou até menos, entendeu? Então precisa ter esses cuidados. Por quê? O reconhecimento financeiro é importante, ele é muito importante. Mas se a pessoa não se sentir reconhecida, não se sentir bem tratada no ambiente de trabalho, ela larga, mesmo apesar do financeiro, entendeu? Então precisa ter esse cuidado também, entendeu? Liderar com respeito à sua equipe, isso ajuda bastante para você diminuir a dor de cabeça com o funcionário, tá? Então, ó, pra gente resumir, pessoal, tá? Para sair da operação, primeiro, é importante sair da operação, porque se você não está fazendo a gestão, ninguém vai estar, e aí é como se você estivesse num barco aí sem ninguém no... Puta, esqueci o nome do negócio. É timão? É o negócio que o volante do barco lá, aquela parada, entendeu? Se não tiver ninguém coordenando, o barco vai para qualquer lado, entendeu? Então, se você não tiver na gestão, o barco vai para qualquer lado. Você não vai saber se a pizzaria vai dar certo. Se você está na operação, você não consegue estar na gestão. Então, por isso é importante. E aí, para conseguir fazer isso, primeiro, defina os padrões, defina qual é o jeito certo de fazer as coisas e faça uma boa gestão de equipe, entendeu? Faça uma boa gestão de equipe. Porque essas pessoas vão ter que executar as funções, vão ter que executar a operação da sua pizzaria para você conseguir tocar. Leme, boa, Jorge, obrigado. Não, peraí, o Leme não é o que fica embaixo d'água, rapaz? Agora eu fiquei na dúvida. Enfim, vocês me entenderam, tá? Vocês me entenderam. Gente boa, nós vamos encerrar aqui, tá? Se vocês quiserem saber mais sobre esse e sobre vários outros temas de gestão de pizzaria, sugiro fortemente para quem não se inscreveu ainda, se inscrever na jornada de mais que sua pizzaria. As inscrições estão abertas pelo link da minha bio, tá? Quem quiser saber mais, clica lá, entra no grupo VIP, que esse grupo VIP aí também vai ter uma condição especial para quem quiser
semana que vem entrar no meu programa de mentoria, beleza? Amanhã tem live de novo, tá? Amanhã, 2 da tarde, vamos estar ao vivo aqui no Instagram de novo. O tema da live de amanhã vai ser... Deixa eu achar onde é que tá meu mouse aqui. Me perdi aqui, me ajuda aqui. Aqui, o que fazer para vender mais, tá? A gente fez uma enquete aí, acho que foi segunda-feira. Segunda-feira com alguns temas que são as principais dores, as principais dúvidas que vem nas caixinhas de pergunta. Uma das que mais veio foi essa de o que fazer para vender mais. E a gente vai ser o tema da nossa live aí de amanhã, quinta-feira, 2 da tarde. Beleza, gente boa? Obrigado aí. Quem gostou, depois bota um joinha na reprise. Vejo vocês. Um abraço, até mais.